vamos ver como é que a gente pode calcular a área de superfícies quando elas vêm descrita na forma gráfica. Esse termo, né, o termo que o James Stewart usa no livro dele, é para superfícies que, se tu olhar para a equação dela, ele imagina, né, ele espera que tu remeta essa equação ao desenho, ao formato da superfície, ao gráfico dela. Então, digamos que eu tenho uma superfície, né, seja S, uma superfície na forma gráfica. Forma gráfica, o James Stewart quer dizer nada mais nada menos que Z igual a um F de XY, por exemplo. O que ele espera? Por exemplo, Z igual a x quadrado mais y quadrado. Então ele espera que tu olhe para essa equação e associe essa equação a um paraboloide. Então sempre que a superfície vir escrita em função dos parâmetros, né, Z em função dos parâmetros x e y, ele chama isso de forma gráfica. Qual é a utilidade disso? Se a superfície estiver descrita desse jeito, tu não precisa passar escrever uma representação paramétrica para encontrar a área dessa superfície. Tu pode usar o próprio parâmetro x e y, ou seja, usar x e y como parâmetro. Então, por exemplo, se z, né, se a superfície estiver nessa forma gráfica, então nós temos o que? Eu posso chamar o x de x, o y vai ser y, e o meu z é o próprio f de xy. Então, poderia ser um g de xy, não tem problema nenhum aí. Então, a minha superfície, né, pode ser descrita vetorialmente como um r de xy, onde a coordenada x é x, y é y, e z é um f de xy. Claro, né, com x e y pertencente a um domínio D aí. Bom, a gente vai usar a mesma ideia que a gente fez para a superfície na forma paramétrica, então nós vamos derivar esse vetor r em relação a x, fazer as derivadas parciais, então, derivando a primeira coordenada em x vai dar 1, a segunda, o y não depende de x, né, vai dar 0, e a terceira é a derivada de f em relação a x. Podemos usar essa notação, também podemos usar essa notação, né, 1, 0, e a derivada de f em relação a x. E a derivada do r em relação a y, que vai dar 0, derivada do y em relação a y vai dar 1, e a derivada do f em relação a y. E a gente pode botar 0, 1 e fy. Com isso, a gente sabe que precisa calcular o módulo, né, do produto vetorial para a área. É a mesma coisa que a gente fez antes, a diferença é que a gente está usando x e y como parâmetro. Então, o que a gente vai ter? Que o produto vetorial de Rx vetorial Ry vai nos dar, a gente já viu, né? Calcula através de um determinante, I, J e K. A segunda linha vai ser o vetor 1, 0 e a derivada de f em relação a x. E a terceira linha vai ser 0, 1 e a derivada de f em relação a y. E aí, esse nosso determinante, né, vai dar um vetor. Lembrando de novo que a gente pode calcular pela regra de Sarros, mas não precisa, né? Isso aqui vai dar o que então na direção, na coordenada i? 0 menos a derivada de f em relação a x. E depois a direção j vai ser 0
e menos a derivada de f em relação a y. E na direção z vai dar 0 e aqui vai dar 1, né? Então, vai dar 1 na diagonal principal e vai dar 0 na diagonal secundária, então vai dar 1. Esse vetor, na verdade, a gente não falou ainda, mas ele é normal à superfície, né? Ele é ortogonal à superfície. Mas a gente não precisa saber disso já. Se eu pegar o módulo do produto vetorial, Rx vetorial Ry, vai dar o quê? Vai dar a raiz quadrada de 1 ao quadrado, já podemos fazer direto, né? Vai dar 1 mais a derivada de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada de f em relação a y ao quadrado dentro dessa raiz. Esse é o nosso elemento de área, né? Então, a área quando ela está escrita na forma gráfica, né? Vai ser o quê? A integral dupla da região D dessa raiz. Ou seja, né? Rx vetorial Ry dA, que nada mais é. Então, encontramos uma expressão pronta, né? Para a área da superfície. Quando a superfície vem na forma gráfica, eu não só preciso calcular as derivadas parciais, eu não preciso fazer o produto vetorial, ele já vai estar pronto, né? Que é o módulo do produto vetorial é essa raiz aqui. E eu ganho tempo. Algo parecido quando a gente fez com curvatura de curvas planas, né? Que a gente encontrou uma expressão para curvatura quando a curva era em função de x, y. Tá? Então, essa é a expressão para a área de uma superfície quando ela vem na forma gráfica, né? Lembrando que se for y igual a um f de xz, aí as derivadas aqui vão ser derivadas em relação a x e a derivada em relação a z. Então, vamos fazer um exemplo para fixar bem essa ideia. Então, vamos determinar a área da parte do paraboloide, né, que está abaixo do plano z igual a 9. Lembrando que, né, a gente vai cair numa integral dupla lá do cálculo 2, e aí a gente tem que encontrar os limites de integração, ou fazer uma mudança de coordenada, mas, enfim. Então é o seguinte, né? O que a gente tem? A gente tem que z igual a x quadrado mais y quadrado está na forma gráfica. Então a gente vai montar a integral e depois a gente desenha a superfície, né, o paraboloide, e ver como é que encontra os limites de integração. Então, primeiramente vamos montar a integral. A gente sabe que precisa das derivadas parciais, lembrando que derivada de f e derivada de z é a mesma coisa, né? Então, chamei z de f, então essas derivadas estão aqui dentro, a derivada posso trocar aqui pela derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y, dá na mesma. E aí nós temos então que a derivada de z em relação a x é 2x e a derivada de z em relação a y é 2y. Então, o que vai ser a área? A área é a integral dupla da região D daquela raiz de 1 mais a derivada de z em relação a x ao quadrado mais a derivada de z em relação a y ao quadrado dA. Com isso, o que a gente vai ter, né? Que a área vai nos dar uma integral dupla da raiz de 1 mais 2x ao quadrado, que é a derivada em relação a x, mais 2y ao quadrado. Isso vai nos dar a integral dupla da região D, da raiz de 1 mais, podemos botar o 4 em evidência, x² mais y² dA.
E aí agora vem a pergunta, como resolver essa integral dupla? Aí a gente tem que se perguntar, né, quem é a minha região D, ou seja, quais serão os meus limites de integração. Bom, o que a gente tem? A gente tem que a minha superfície, né, é um paraboloide. Com cavidade voltada para cima. Então está aqui a minha superfície. O que acontece? Esse aqui é o meu z igual a x quadrado mais y quadrado. Essa região D que eu tenho aqui, nada mais é que a projeção da superfície do paraboloide no plano que a gente usou as variáveis como parâmetro. Como usamos x e y como parâmetro, o meu D, né, é a projeção dessa superfície no plano x e y. Ou seja, a projeção desse paraboloide no plano x e y vai formar um círculo. Então, essa é a minha região D. Essa é a minha região D. Como a minha região D, então vou desenhar aqui novamente, como a minha região D é um círculo, a gente sabe, né, que se a minha região é uma circunferência, eu posso usar coordenadas polares para resolver esse problema. Então, eu posso usar um círculo aqui, nesse caso, né? Observem, eu não botei aqui, né? Mas ele disse que ia até 9, né? O z. Como o z vai até 9, então se eu trocar o z por 9 aqui, esse círculo aqui de cima, né? Que é igual ao de baixo, é x quadrado mais y quadrado, igual a 9. Então isso aqui é uma circunferência de raio 3. E aí a gente sabe que em coordenadas polares, né? A gente tem que o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, o x quadrado mais y quadrado é r quadrado, o dA é r dr dθ, e nesse caso o meu θ vai de 0 até 2π, e o meu raio vai de 0 a 3. E aí, com isso, aquela integral que a gente tinha, né, para a área, então a área era a integral dupla de 1 mais 4x quadrado mais y quadrado, x quadrado mais y quadrado dA. Então isso vai se tornar uma integral de 0 a 2π, o raio de 0 até 3, raiz quadrada de 1 mais 4r quadrado, e o dA que é r dr dθ. Para resolver essa integral, dá para integrar em θ direto, né? Então isso aqui é uma integral de 0 até 2π dθ, vezes uma integral de 0 até 3 dessa raiz aí. De 1 mais 4r quadrado, r dr. Bom, para resolver essa integral, basta fazer 1 mais 4r ao quadrado, a gente chama de u. Então vai dar aqui 8r dr é du. Então eu tenho que r dr du sobre 8. E aí eu já posso resolver direto. Então a área vai ser igual, aqui vai dar 2π, né? Porque vai dar θ, de 0 a 2π. E aqui vai ficar uma integral do quê? Então vai ficar uma integral da raiz de u, né? Que eu chamei 1 mais 4r quadrado de u. E o r dr du sobre 8. Então vai ficar 2π sobre 8. Integral da raiz de u. Raiz de u é u na meio, né? Então, se eu fizer aqui, u na meio
é 1 na 3 meios sobre 3 meios, ou seja, 2/3 de 1 na 3 meios. E aí, basicamente, a gente tem o resultado. O que vai dar a área? Vai dar π sobre 4 vezes 2/3 de U na 3 meios. U na 3 meios é U raiz de U. Só que quem é o meu U? Então aqui vai dar π sobre 6, né? O meu U é 1 mais 4R quadrado. Raiz de 1 mais 4R quadrado. De 0 até 3. Então, se eu substituir 3 aí, vai dar 37, raiz de 37. Então, a área vai ser π sobre 6, 37 raiz de 37. Ficou 3 vezes 7, né? 37 raiz de 37. Tomar cuidado, né? Porque quando eu for substituir o zero, não dá zero, né? Vai dar 1, né? Menos 1. Então, essa é a área delimitada pelo paraboloide, né? Z igual a x² mais y², com z variando de 0 até 9.